Oi pessoal, Luísa Camilo falando de novo, e hoje eu vou continuar com vocês aquela série em que eu vou pintando as cartas do tarô e falando sobre algumas características importantes dos arcanos, tá? Começando pelos maiores, claro. Na série não, no episódio, né? Episódio, entre aspas, anterior, a gente pintou o louco, expliquei umas coisinhas, umas características, sem muita técnica, né? Só umas impressões para tornar fácil a compreensão. Agora, com o mago, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, ainda assim, não tanto para não ficar muito confuso, mas o suficiente para vocês começarem a entender o quão complexo é esse caminho que o louco faz do mago ao mundo, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso livro, que eu já fiz a resenha, a review, né? Vou pôr o link na descrição para quem quiser saber. E aí eu vou destacar o meu mago. Deixei para destacar aqui para provar para todo mundo que é possível destacar sem estragar tudo. Tomara, né? Espero que sim. Deu certo com o louco. Lembrando que isso aqui depois a gente pode acertar com uma lixinha bem leve ou com uma guilhotina, cortando bem pouquinho do papel na lateral. Então, vamos destacar. Ai, que medo que dá, gente. Dá muito medo. Porque assim, não tem carta reserva. Se você, na hora de tirar, já rasgou, já era. Não tem o que fazer. Então, vamos lá. Tá aqui o meu louco. Meu louco, não. Meu mago. Tô pensando no louco, gente, porque assim, todo episódio, né, tomou novela agora, né, da internet. Todo vídeo que for a sequência, né, do caminho, eu vou ter que mencionar o louco, tá bom? Porque pra explicar a carta vai ser muito interessante falar pra vocês qual é a posição do louco na energia da carta, ou na situação da carta, entendeu? Ou comparando com a personalidade de quem está sendo ilustrado na carta, ou seja, o arquétipo da carta, né? Então, vamos lá. Esse foi o meu louco que eu fiz aquela vez, só para vocês verem que lindo que ficou. Nota 5. Mas, enfim, foi gostoso de fazer, mesmo que eu não faça perfeitamente. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá bom? Então, a gente tem aqui o louco do Scapini, o louco do The Light Sears, The Light Sears Tarot. Esse aqui, Triunfe de la Luna, uma coisa assim. Depois eu vou pôr para os curiosos quais tarôs eu usei aqui de exemplo na descrição. Esse aqui é um tarô para iniciantes, sonhos lúcidos para iniciantes, porque eles têm, as cartas têm palavras-chave, tá? Esse é o nosso conhecido Rider-Waite. Esse é o nosso conhecido gatinho, que eu gosto muito desse tarô. Ele é bem minimalista, mas dá uma noção muito legal também, tá? E esse aqui segue linha Rider-Waite, tá bom? Então, lembrando, linha Rider-Waite é aquele clássico moderno, né? Ele é uma mistura dos dois, né? Porque na época do tarô de Marcelli, né? Depende, tem gente que fala de um jeito, fala do outro. As ilustrações seguiam uma outra linha, né? E ele entrou revolucionando tudo isso e incluindo muitos símbolos numa mesma carta. Então, o tarô de Rider-Waite e os tarôs que seguem essa mesma linha, eles são ótimos para você começar a entender, porque ele tem muito símbolo, é rica demais a simbologia de cada carta, vocês vão perceber. Vamos lá, vamos começar a pintar o meu mago, mas antes disso, vamos dar uma observada nas cartas também. Eu vou falar um pouco sobre o caminho, tá bom? Então, é assim,
eu falei antes que os arcanos maiores representam um caminho, né? Um caminho que vai ser percorrido pelo louco, que é o andarilho. Então, assim, eu sempre vou precisar lembrar do louco para contextualizar e vocês entenderem tudo, tá bom? Então, assim, o louco é o personagem principal aqui. E do mago ao mundo é o caminho, entendeu? São as situações que ele vai se deparar, são as personalidades que ele vai ter contato para decidir se ele vai absorver para si essa característica ou não, entendeu? Então, esse caminho vai ajudando o louco a formar o caráter dele, né? Porque ele entra em contato com vários fragmentos energéticos aqui, de cada carta, que ele vai entrar em contato com energia criativa, energia passiva, energia ativa, né, de criação, de controle, sistematização, isolamento, etc, etc. Então, ele vai ter contato com esses fragmentos, que são fragmentos que compõem, podem compor, não são todas as pessoas que vão ter todas essas características reunidas, mas são fragmentos que compõem a sua formação de caráter, de personalidade, de ego. Então, todo mundo tem um pouco dessas características que cada carta vai te apresentar. Pode ter mais de uma, menos de outra, mas todo mundo tem. Então, o tarô, ele coloca isso no meio do caminho do louco, para ele se deparar com todo tipo de coisa, todo tipo de experiência, todo tipo de situação. E aí ele vai se moldando a essas coisas, né? Porque o louco, assim, ele é uma energia disforme. É como se fosse o seguinte, gente, o louco é como se fosse o nosso espírito, nossa essência, antes da gente encarnar. Então, é uma energia indefinida. E aí ele vai encarnar, ou seja, vai se materializar, e aí começa o caminho, que é o mago. O mago é a materialização da energia do louco. Então, aquilo que era desordenado, caótico, indefinido, ele vai passar a tomar forma. E a primeira coisa com que ele se depara, ele, o louco, né, a energia, é com o mago, onde ele adquire o ego. Ele vai começar a formar o seu ego. Porque fala, o ego é ruim, a gente tem que se desapegar do ego e não ter ego. É muito difícil no mundo real, no mundo físico, com situações de mundo real, você não ter um ego. O ego que permite com que você se comunique com o mundo. É a forma como você se coloca para o mundo, é a forma como você se reconhece no mundo, né? Então aqui o louco ganha um corpo e ganha um ego, tá bom? Então é assim, é um pouquinho complexo, eu sei, mas é importante. Qualquer coisa volta, ouve de novo, pesquisa outras pessoas falando sobre isso, para ver se vai clareando as ideias, né? Mas é que como eu começo o caminho agora, eu preciso entrar nessas coisas. Não vou só falar de adjetivos ruins, adjetivos positivos e pronto, né? Então é aquilo, cada arcano tem alguma coisa a acrescentar pro louco nessa jornada de vida que ele vai percorrer, tá bom? E ele vai absorver essas características na medida que ele quiser, entendeu? E essas características vão compor ele como indivíduo, né? Através da vivência e da experiência, do exemplo. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, esse conceito de que cada arcano tem a sua própria personalidade, suas características, seus atributos, comportamento, isso ajuda a entender a carta. Não a decorar a carta, entendeu? A gente não quer decorar a carta, a gente quer entender a carta. Porque cada carta, que é uma só, ela vai ter uma rede de significados
tão grande que fica complicado você trabalhar com o decorar, né? Não tem como. Mesmo que você leve muito tempo estudando um arcano só, faça isso. Porque se você só decorar, quando você chegar no final do baralho, você já não lembra dos primeiros, tá bom? Então, é isso que eu tô querendo aqui com essa minha sériezinha, entre aspas, de pintura, né? Pinta e fala. Tentar colocar umas ideias na cabeça de vocês. Se você já tem essas ideias, porque já vem estudando, ou porque simplesmente já tem uma compreensão, assim, muito rápida da coisa, ótimo também, você pode acompanhar, porque aí vocês vão ver um ponto de vista diferente do de vocês, que é o meu, tá? Isso pode ser útil também. Então, aqui, o louco percorre o caminho e, ao final do caminho, ele vai ter condições de se reconhecer como um ser de luz ou um ser de trevas, entendeu? Então, ou então ele anda pelo caminho do meio, onde ele busca o equilíbrio entre os aspectos mais positivos e negativos de cada carta, né? Então, assim, gente, eu tô falando e não comecei a pintar ainda, né? Desculpa, eu não consigo. Na verdade, a pintura da carta é só uma desculpa para eu conversar com vocês sem ter que mostrar o meu rosto, porque isso é uma coisa que me trava bastante. Então, é aquela coisa, eu vou pintando a carta e vou falando, mas eu nunca consigo simplesmente pintar a carta e ir falando. Isso me exige uma certa concentração, e aí eu acabo só gesticulando e falando com vocês. Me desculpe, um dia eu vou fazer algum outro tipo de série aqui no canal, que eu continuo explicando características importantes, talvez de uma forma mais elaborada do que a dessa parte, desses vídeos de Pinta e Fala, porque aqui eu tô falando com quem nunca entrou em contato com o tarô, com quem é iniciante e talvez tenha uma dificuldade para entender se a gente chegar com muita técnica, muitos termos, né? E também para quem já manja muito do assunto e só quer uma outra perspectiva, né? Mas aqui é bem básico. Então, num outro momento, se eu sentir coragem, aí eu tiver mais solta, aí eu faço olho no olho com vocês, tá bom? Por enquanto eu não consigo. Então, ó, gente, vamos falar um pouco aqui sobre a característica de algumas cartas para ajudar vocês a entender. O interessante de ter muitos tarôs, fora o fato de ser uma delícia ter uma coleção daquilo que você gosta, porque é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Se eu pudesse, eu compraria um tarô por semana. Fora isso, o fato de você ter contato com várias ilustrações diferentes de uma mesma carta te ajuda demais nessa percepção dos significados, tá? Então, se você tem condições de comprar muitos tarôs, para estudo também, não só para o seu prazer pessoal, né, de ver uma coleção e ter aquela coisa bem taurina de ver aquele acúmulo de coisas que você gosta guardadas, né? Mas você também ter para estudo. Isso é ótimo. Se você conseguir, para você observar carta por carta, é maravilhoso. Se você não conseguir, não tem problema. Tenha um tarô que seja para você fazer os seus estudos iniciais e as suas leituras, se você quiser, e veja na internet as ilustrações de outros tarôs, porque hoje você entra no Google Imagens, por exemplo, você tem acesso a tudo, né? E tomara que vocês tenham condições, se não tem agora, que tenham um dia de ter muitos tarôs. E eu tenho muitos, mas foram adquiridos aos poucos, né? Não na velocidade que eu gostaria e nem na quantidade que eu gostaria. Eu ainda queria ter muito mais. Tem muito tarô que eu ainda sou louca para comprar. E eu tenho que esperar ter no Brasil, porque para importar não é fácil. É caro o frete, a conversão da moeda, e quando chega aqui é taxado.
Então é bem complicado, mas isso é o que a gente vai conseguir aos poucos. E se não conseguir, a gente vai ter acesso pela internet. Então façam isso. Tem carta que eu sei o significado assim, ó, super rápido, porque eu lembro dela específica em um tarô específico, que me marcou. Então, por exemplo, tem um tarô que eu lembro do 5 de paus, que eu acho fantástico. E esse é um tarô que eu nem tenho aqui. É um tarô que eu vi na internet e eu ainda pretendo ter, que eu não vi pra comprar aqui, só vi genérico. Que é um tarô de silhuetas, né? E ele tem a silhueta, né, a sombra de uma briga entre fantoches. Entendeu? Cada fantoche segurando o seu pedaço de pau e saindo na mão mesmo. Então isso me marcou muito mesmo, porque, meu, é uma briga. Cara, não vale a pena você ver essa briga? Uma briga de fantoches se esbofeteando com um pedaço de pau. Esbofeteando é com a mão, né? Mas vocês entenderam. Então é aquela briga, é aquela concorrência necessária, né? Não é à toa. Ela é importante. Ela precisa acontecer. Gravei com isso. Então, esse é só um exemplo. Isso é um tarô que eu nem tenho. Tem outros exemplos. É que agora, nossa, eu não tô conseguindo puxar na memória, mas tem vários. Se eu lembrar, depois eu falo mais algum. Então é isso. Às vezes você lembra do significado de um arcano por causa de um tarô. Aí você lembra do significado do outro arcano por causa de outro tarô. Que são imagens que te remetem àqueles símbolos que te chamaram mais atenção e que você guardou melhor na sua cabeça, tá? Por isso a necessidade. Às vezes podem pensar, ai, ela fica ostentando tarô. Gente, não é isso. Eu gosto muito de ter muitos tarôs. Gosto de dividir isso com vocês. Mas não é aquela ostentação pura e simples. É útil ter tantos tarôs, né? Então é isso que eu quero dizer aqui. Então vamos assim pro louco de fato. Você percebe que o louco é uma figura ou humana, ou no caso aqui animal, tem outros tarôs que é animal também. Mas, ou seja, uma figura materializada, de carne e osso, seja homem, mulher ou animal, dependendo da ilustração do tarô. Porque o louco é a materialização, o louco não, desculpa, gente, o mago é a materialização da energia do louco. É o ser encarnado, pronto para começar a vida, tá bom? E aqui ele vai adquirindo todas as suas capacidades, né? Então você sempre vai ver esse ser vivo, né, no caso, normalmente uma pessoa, manipulando alguma coisa, tá bom? Então você vê, por exemplo, ele numa bancada, é muito comum ele ser representado em uma bancada. E nessa bancada vão conter os símbolos dos naipes das cartas, que também são símbolos que representam os elementos da natureza, tá? Então, normalmente você vai ver o cálice, que é o naipe de copas, você vai ver uma moeda, um pentáculo de ouro, né, que representa o naipe de ouros. Você vai ver uma espada, realmente, que representa o naipe de espadas, e um pedaço de pau, que representa paus, né? Então, a gente vai ter aí água, terra, fogo e ar. Cada naipe corresponde a um elemento, tá bom? E depois a gente entra nisso, não precisa se aprofundar nos naipes. É mais quando a gente for entrar nos arcanos menores que isso se torna mais importante, né? Os elementos e os naipes. Então, isso quer dizer o quê? Esse louco, ele tem na sua frente, ao alcance das suas mãos, todos os elementos da natureza, entendeu? E isso é maravilhoso. Ele tem acesso a tudo. É como nós. A gente nasce. A partir do momento que a gente nasce, a gente tem acesso a tudo que existe aqui na Terra. E aí as pessoas gostam de falar que o mago é aquele que tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Ele já é um ser pensante e capaz de realizar coisas, e ele tem os materiais que ele precisa para isso e as ferramentas que ele precisa para isso.
Então, normalmente você vê isso com essas bancadas, com essas representações dos elementos, tá? Às vezes vai ter o símbolo do infinito, Lemniscata, né? Lemniscata. E esse símbolo representa a inteligência e todo o conhecimento que ele pode ter acesso e que vai servir e que ele vai aplicar para materializar o que ele quer. Ou seja, aqui o potencial do louco e as ideias para realizar coisas, que também é uma das vontades do louco, ele também tem vontade de realizar, mas ele ainda não sabe como. Quer dizer que agora ele tem a inteligência e a consciência para realizar. Além disso, ele tem os materiais que ele precisa para isso também, tá bom? Que mais? Tem outros símbolos também, tô falando o principal, tá? Tem, às vezes, a cor da roupa vai ter a ver também com alguma coisa, né? Mas eu não vou me aprofundar tão minuciosamente nisso. Vou pegar o principal. Aqui a gente vê o gatinho com as representações dos naipes, que são as representações dos elementos. Ou seja, ele tem controle disso e ele tem a inteligência. Ele não tem a bancada, mas ele não tem o bastão, né? Mas ele tem isso daqui. É um tarô minimalista, ele não vai conter todas as coisas, né? Aqui o mago não tem sua bancada, ele tá lidando diretamente com a natureza. Ele tá sentado no chão, contato direto com a natureza. Aqui vocês vão ver que tem o símbolo dos elementos. Ou seja, ele tá manipulando também os elementos, tá? E ele tem o símbolo do infinito também representando essa sabedoria que ele pode acessar e evoluir, né? Ele vai adquirindo cada vez mais sabedoria, né? E ele pode evoluindo isso, ele pode acessar isso. É a inteligência, é o que vai definir como ele vai manifestar as coisas usando os materiais que ele tem. Aqui, a gente vê uma mulher também tendo domínio dos elementos, né? Paus, espada, cálice e aqui um pentáculo gigante, provavelmente, de ouro. Também está sendo representado. E ela com uma energia em volta dela, né? Porque o mago, ele é o ser materializado, mas ele não perde a sua essência espiritual. Ele também tem isso. Ele acabou de ser projetado, no mundo material. Ele acabou de chegar. Ele ainda tem essa raiz espiritual. Então, talvez essa pessoa representando, assim, tudo isso aqui em volta, dá aquele ar espiritual, místico, né? Que o mago ainda tem, sim. Ele não perdeu isso. Ele é prático, mas ele não perdeu a essência dele de espírito e de energia potencial, né? Então, vou deixar aqui. Deixar com espaço para eu poder começar a pintura do meu louco. Então, assim, do meu louco não, do meu mago, desculpa. Então, a gente vai ver a representação do mago aqui desse jeito que eu falei. A gente tem a bancada com os elementos, a gente tem o símbolo do infinito, a gente tem esse cinturão de Ouroboros nele também, dando essa sensação de algo sem começo e sem fim, e que também remete ao símbolo do infinito, que também pode ser uma relação da infinitude do conhecimento e da existência dele. Dizem que a gente é eterno, né? Enfim, a gente vai descobrir isso ainda, né? E aqui a gente tem, no caso ele tá segurando uma vela com chama dos dois lados, mas normalmente é um bastão, uma varinha, né? Que na verdade ele aponta pra cima, ó, aqui. Aqui tem um bastão, mas tá parecendo ser uma vela também, mas é como se fosse um bastão, uma varinha.
onde ele aponta para cima e aí com a outra mão ele aponta para baixo. Então aqui ele tá apontando para cima, como se ele estivesse se conectando com o espiritual e com o que é impalpável e tivesse apontando para o chão para materializar o que ele quer. Que é exatamente isso que o louco é. Ele é um materializador de coisas, de tudo, na verdade. O arquétipo do louco, cada carta vai ter vários arquétipos, né? Mas assim, um dos arquétipos do louco mais interessantes, assim, para você entender como ele é e a personalidade e tudo mais, é do alquimista. Então, ele é aquele que manipula tudo que ele tem acesso para transformar em coisas que ele planejou, que ele idealizou. Entendeu? Gente, estudem tarô. Vocês não têm noção. A leitura das cartas é uma parte pequena da utilidade do tarô. É uma das coisas que você pode fazer com o tarô. Não é a principal, tá? É algo que dá pra fazer, mas é mais corriqueiro. Ele em si é uma coisa fantástica. Quem criou o tarô, a gente não sabe exatamente quem criou o tarô. Tem várias teorias, depois eu faço um vídeo sobre algumas teorias, tá bom? Mas nas teorias é sempre assim, veio de um lugar, mais ou menos no século tal, e foi alterado, foi acrescentado, virou com essa estrutura que a gente conhece hoje, e os ocultistas da época, e no final das contas não se fala quem que criou, né? Mas assim, mas é uma ferramenta extraordinária. Tipo assim, a pessoa que criou o tarô, através de uma historinha, porque é uma história, né? Você vê, é o caminho do herói. Então é uma história, tem um começo, tem um fim, tem o desenrolar da história que te prende a atenção, né? Então assim, com uma historinha, com um jogo, que isso era um jogo, era pra diversão. O cara criou um manual comportamental que te ensina a ser um ser humano decente, um ser humano pleno, equilibrado, né? Então, assim, e de quebra, é uma ferramenta, né, que você pode usar. Todas essas figuras que estão representadas aqui, né, todas as personalidades, situações e tipos de energia, né, que a gente tem acesso nesse mundo material. Então, ele usa tudo isso para trazer respostas divinas para nós, tá? Divinas, para quem acredita em Deus ou em alguma divindade, mas você pode pensar também que são respostas que ficam flutuando nessa rede invisível enorme que é o universo. Porque as informações correm pela rede do universo, né? E você capta ela com alguma coisa, como a internet, né? A internet é um sinal que é emitido, que você vai usar o modem, o roteador, né? Alguma coisa assim, que vai canalizar esse sinal e você vai usar. Então, o universo, ele é uma rede de informações muito grande. Então, se você não acredita na parte divinatória do tarô, daquela que você recebe informações do divino, que são informações privilegiadas, e informações de quem vê o quadro como um todo, você pode ainda pensar que o universo, ele tem todas essas informações passeando na sua rede. E esse tarô, ou algum outro oráculo, pode ser também, mas não vou me aprofundar. Mas o tarô é um oráculo que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Ele tem condições de te trazer essas respostas, entendeu? Ele, de acordo com o contexto que você coloca, que é a situação em si,
com a pergunta que você faz e com as cartas que saem, por analogia com as energias das cartas, você vai obter uma resposta, né? Você vai conseguir fazer a leitura de uma resposta. Então, é assim, gente. O tarô que fala, ele que mostra o que é. Então, não é o tarólogo que tá falando o que ele pensa, que tá dando os conselhos que ele acha que tem que dar. O tarô, ele é a resposta do universo para a situação e pergunta que você fez. E o tarólogo, ele só interpreta, ele só vai fazer a leitura dessas cartas e vai interpretar para você. Então, assim, por isso que é importante, quando você vai atrás de uma leitura, você ir em busca de um tarólogo que estudou e que estuda a vida inteira, tá? Porque isso aqui é uma coisa assim, é muita informação que você tem para captar e para ir desenvolvendo com o tempo de vida. Você vai levar uma vida inteira para você entender uma carta e talvez você não entenda ela completamente, tá bom? Então, é uma ferramenta maravilhosa que tem que ser usada por pessoas que estudam essa ferramenta, tá? Ai, mas conheço alguém que tem um dom, ela pega e simplesmente vê. Gente, não sei. Sem estudo, é muito difícil você simplesmente ver alguma coisa nas cartas. Talvez alguma pessoa que tem alguma mediunidade, um vidente, ou que recebe essa orientação de forma canalizada e vai transmitindo, né? Mas normalmente o que a gente precisa é de estudo. Como tudo que a gente faz na vida e quer fazer bem feito, tem que ter estudo. Quero me formar? Vou estudar. Quero tocar guitarra? Vou estudar. Não vou sair tocando guitarra no primeiro momento que eu peguei porque eu tenho esse talento. Você precisa estudar. Claro, vão ter as pessoas com mais facilidade que vão pegar e vão desenvolver muito mais rápido? Sim, tem isso. Mas não quer dizer que quem não tem essa facilidade não vá conseguir atingir o objetivo se não estudar, entendeu? Vai conseguir, é só estudar. Isso é palpável para quem quiser, tá bom? Você não precisa ser uma pessoa especial para isso, né? Você pode ser quem você é, com os seus defeitos e as suas qualidades. E você pode estudar o tarô, e você pode aprender a fazer leituras, e você pode sair fazendo as leituras para quem você quiser, entendeu? Então, isso é uma coisa importante a ser dita. Às vezes, eu não devia estar falando isso agora, aqui nessa parte. Devia ter feito um vídeo só para isso. Depois eu até faço. Mas é que eu achei importante. Gente, esse é o começo do caminho. É o começo do caminho do tarô. Então, é o começo para quem tá interessado em tarô também, né? Então, acho que é uma informação pertinente, né? E tipo assim, alguém literalmente desenhou a vida pra gente entender. Sabe aquela coisa que você fala pra alguém, às vezes, quando você tá meio sem paciência, fala, meu, você quer que eu desenhe pra você entender? É isso, alguém desenhou pra gente entender. Desenhou um caminho completo que ensina a gente a ser uma pessoa completa, correta, virtuosa. E só não vai ser quem não quiser. Porque se estudar tudo isso aqui, entender tudo isso aqui e não aplicar, é porque não quis. Você não pode alegar desconhecimento depois, né? De que você é o que é por falta de conhecimento. Não. Se você estudar esse caminho do louco e continuar sendo uma pessoa
ruim, uma pessoa das sombras, né, vamos dizer assim, é porque você quer e porque você gosta. Porque conhecimento você tem. Enfim, vamos voltar pro mago, tá? Então, eu vou começar a pintar? Será que nesse vídeo eu vou começar a pintar? Vou ter que pintar, né, gente? Depois eu apresso, corto, mostro pronto, tá bom? Já falei, isso aqui é uma desculpa pra eu conversar com vocês. E eu espero que vocês gostem de conversar comigo sobre isso também. Imagino que seja esclarecedor para algumas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. O mago, falando o beabá, né? O mago é a energia do louco, materializada de fato nesse caminho real nosso, tá? Então, ele tem todas as qualidades que eu mencionei do louco, um pouco aqui nesse vídeo e um pouco no vídeo do louco, tá bom? Qualidades e potenciais. Só que agora a energia não é caótica e sem forma, tá? Agora a energia é direcionada. Olha a energia direcionada, gente. Tá? Energia direcionada. O mago sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? E ele é bom nisso, tá? Então, o mago é o primeiro contato com os elementos da natureza. E a habilidade para começar a manipular todos esses elementos. E isso viabiliza a tal da manifestação da vontade, que é isso que ele está fazendo aqui. Manifestando a vontade dele na matéria, tá bom? Então é assim, quer ideia, vira realidade, tá? Porque agora ele tem conhecimento e ferramenta para isso. Material, matéria-prima, ferramenta, conhecimento, habilidade. É a faca e o queijo na mão, que algumas pessoas falam, tá bom? Então, o mago ainda não é a realização de fato, tá bom, gente? Ele é o reconhecimento dessa capacidade de criar, entendeu? E a inteligência para manipular essas ideias e a matéria para ele fazer o que ele quer, tá? Então, assim, por causa dessa habilidade que ele tem em manipular coisas, manipular é simplesmente mexer, manipular, criar, fazer, né? Mas tem o manipular da manipulação, né? De você criar situações e colocar coisas na cabeça dos outros, né? De acordo com o que você quer de cada um, né? Então, assim, o arquétipo dele pode ser, assim, ele pode ter arquétipos ruins também, ele não vai ter só os positivos. Então, ele pode ser o charlatão, o embusteiro, o ilusionista, né? São características que ele também tem. E aqui, assim, a gente tá falando da formação do ego e da manipulação. Então, o mago, ele é um cara egoísta, que pode escolher não ser egoísta. Mas, a princípio, toda essa energia dele tá voltada para ele mesmo, tá bom? Então, ele também pode ser, além dessas coisas que eu falei, um egoísta, tá bom? Deixa eu pensar o que mais pode ser importante. É o alquimista, é o mágico, é o ilusionista, pode ser o mago das trevas, se ele quiser, se ele resolver usar todos esses recursos que ele tem pro mal, né? Então, assim, nenhuma carta é boa nem má. Ela tem sempre dois lados. E o louco vai escolher para que lado ele vai. Ou se ele trilha o meio. Tá bom? Gente, isso é basicamente o mago. Eu falei e não pintei coisa nenhuma. Tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Vou pintar com o vídeo desligado. E depois eu coloco aqui, ó. Vou pôr aqui. Aqui? Não, aqui, ó, no cantinho.
eu ponho a carta pronta, tá bom? Para incentivar vocês a pintar o próprio tarô de vocês também, tá bom? É muito legal, porque você também vai imprimir nessa carta as cores e a forma de pintar que vai fazer com que você se relacione melhor com essa carta, que vai fazer você lembrar da carta, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, ficou comigo até agora, conseguiu ficar comigo até agora, né? Falei pra caramba, uns 40 minutos. Se você conseguiu ficar comigo até agora, quer dizer que você gostou. Então, curte, gente, por favor, não esquece de curtir. E se inscreve para ter acesso às outras coisas. Não é uma condição, né? Você vai ter acesso de qualquer forma, mas digo assim, se inscreve, porque assim você me ajuda, assim você recebe notificações para outros conteúdos que eu vou postando, entra e vê os antigos, os anteriores, né? Não é tão antigo assim, eu sou novinha aqui no YouTube. Me segue no Instagram, eu tenho 2, vou pôr na tela, vou pôr na descrição. E eu tenho também na descrição o contato para consultas individuais, particulares, tá bom? Se a forma com que eu falo alcança você de alguma forma, se você acha que eu posso ser um veículo para te trazer informações que podem te ajudar, que podem ser valiosas para você, então entre em contato comigo. Eu explico como funciona para ter uma consulta individual, particular. E aí você decide o que você quer fazer da sua belíssima vida, tá bom? Então, muito obrigada, gente, por ficarem comigo até aqui. E tchau. Até a próxima semana, né? Com a próxima carta, que é a alta sacerdotisa, ou sacerdotisa, ou papisa, tá bom? Tô pondo uma por semana. Obrigada, gente. Tchau. Gente, esqueci. Já tava dando tchau, mas eu esqueci de mencionar uma coisa. Falei da carta e tal, mas não falei dela na leitura, né? Quando ela cai num jogo. Óbvio que eu não vou conseguir entrar em tantos detalhes sobre ela num jogo, porque eu vou precisar ter um contexto, vou precisar saber qual é a pergunta, ver em que casa do jogo ela cai, né? Se você estiver usando algum método específico, dependendo de onde ela cair, ela vai significar uma coisa diferente, né? E dependendo da companhia de outras cartas que ela vai ter. Mas, assim, em perguntas muito objetivas, por exemplo, você pergunta de alguém especificamente. Ah, fulano, como é fulano? E cai o louco, você vai atribuir as características do louco à personalidade dessa pessoa que você perguntou. Pode encaixar dessa forma. Então, você sabe que essa pessoa é habilidosa, é criativa, tem uma energia muito grande para fazer o que ela quer fazer, né? É uma pessoa prática, uma pessoa objetiva, uma pessoa que pode ser um pouco manipuladora, pode, assim, tem um traquejo social muito bom, que ela sabe se expressar para ser entendida da forma como ela gostaria de ser entendida, né? E uma pessoa muito ativa para materializar tudo aquilo que ela quer, tá bom? Então, assim, você vai poder levar para o aspecto positivo ou para o negativo. Pode ser um embuste também, né? Pode ser um charlatão, pode ser um manipulador barato, né? Aí você vai levar em conta o contexto e a sua intuição também. Como que você vai saber se essa pessoa tende mais pro lado bom do que pro lado ruim, né? Então, também vai ser baseada na sua intuição na hora de tirar. Por isso que é muito bom a gente não tirar tarô para nós mesmos quando a questão é relacionamento, porque a gente tende a não ter uma visão muito clara disso, por exemplo, da personalidade da pessoa. Você quer que tudo dê certo, né? Tudo dê certo e você tá ansioso e você tem uma expectativa nessa pessoa, então você vai querer ver o melhor ângulo possível, né? Então é bom ter uma pessoa fora, sem essa ansiedade, sem esse envolvimento, para te dizer
se essa pessoa tá tendendo mais pro lado negativo ou pro lado positivo da carta que sair, tá bom? Outra coisa que pode acontecer também, você tá falando de um projeto. Poxa, devo fazer algo? Vai ser bom para mim fazer alguma coisa? Abrir uma empresa, começar, né, num projeto, numa empreitada, num emprego novo? Sim, vai ser muito bom, porque o mago é pura ação e realização. Então, assim, é legal sim começar alguma coisa, é legal sim pôr a mão na massa e vai ser produtivo sim. Então, assim, são só 2 exemplos clássicos, tá? Precisa de contexto para entender melhor. Mas você sabe que tudo que tiver a ver com criação tá muito bem interpretado aqui. Então, assim, vai ser visto de uma forma positiva, sim, tá bom? Começos, criação de coisas, se você deve colocar sua energia em algo ou não. Aqui a gente tá vendo que tem muita energia, então normalmente sim, coloque, mas claro, vê o contexto, dependendo da carta que sair junto, pode ser uma energia desperdiçada, né? Pode ser uma energia mal empregada. Então, se você só tirou o louco e na sua intuição veio primeiro o lado positivo dele, então, legal. Pode considerar que sim, que deve começar algo, que deve pôr a sua energia em algo. Agora, dependendo da companhia, ou se ela sozinha veio e te deu esse estalo mais pro lado negativo, então aí vai para esse lado de energia desperdiçada, de manipulação e essas coisas, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia. Não vai ser sempre exatamente isso, tá bom? Agora é tchau de verdade.